Usar os valores disponibilizados no cheque especial pode se transformar num recurso incontrolável. Um valor pequeno pode virar uma dívida alta, talvez até impagável. Por isso, o principal objetivo de quem entra no cheque especial é sair dele o mais breve possível. Para falar sobre esse tema e ajudar a gente com dicas importantes, o nosso convidado de hoje é o Wagner Moraes, economista e CEO da AES Partners. O Wagner também é especialista em macroeconomia, reestruturação de empresas, meios de pagamento, bancos digitais, fusões e aquisições e também fintechs corporativas. Wagner, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade em estar aqui hoje conosco, participando desse quadro ao vivo. Sim, eu que agradeço, Ana Paula, é uma honra muito grande. Tá joia. Wagner, para começar aqui o nosso bate-papo, vamos explicar, né, para o pessoal que está em casa, acompanhando o nosso quadro agora, o que é o cheque especial? Sim, excelente. É uma das maiores armadilhas que se tem hoje, Ana Paula. Ou seja, o cheque especial, essa é uma linha de crédito específica que a grande maioria dos bancos deixa disponibilizado na forma de limite de crédito na conta corrente de cada usuário, de cada correntista, e é destinado para gastos emergenciais, ou seja, estou precisando fazer um pagamento de uma conta hoje, não tenho dinheiro, vou utilizar o meu saldo, meu limite de crédito de cheque especial. Aí que a dor de cabeça começa de uma maneira muito forte, Ana Paula. Wagner, você poderia dar um exemplo para quem está em casa e tem, né, aí cheque especial, está com dívida? Como que funciona o cheque especial? Sim, excelente questão essa, Ana Paula. Vamos lá. Eu mantenho uma conta corrente num determinado banco, né, e baseado, ou seja, nessa minha experiência de crédito, nessa minha utilização de conta corrente, o banco, ele assume o risco e abre um limite de cheque especial, né, especificamente para minha conta e vinculado, né? E quando eu gasto mais do que eu tenho de saldo disponível em conta corrente, automaticamente eu já entro nesse limite de crédito do cheque especial. E em cima da utilização diária, ou seja, cada banco faz a cobrança de uma determinada taxa de juros, né, além de outros encargos, ou seja, IOF, despesas de abertura de crédito e mais algumas outras. Né? Então, o nosso saldo utilizado, o nosso saldo negativo em conta corrente, ele aumenta diariamente a partir do instante que o banco faz a aplicação de uma taxa de juros diariamente, ou seja, esse saldo, quanto mais ele fica negativo, o banco faz a apropriação de taxa de juros diariamente, ou seja, a conta ela só aumenta diariamente, não é, Paulo? Wagner, aproveitando que você falou de juros, os juros do cheque especial, eles são uns dos mais altos, assim, chegando a ultrapassar 150% ao ano, de acordo com dados do Banco Central. Por que, Wagner, que esses juros são tão altos assim? De fato, a taxa de juros é uma das mais elevadas. As mais elevadas é o cheque especial e depois o cartão de crédito. Né? Se bem que tem muitas empresas administradoras de cartão de crédito que estão fazendo uma cobrança de juros sobre o saldo não pago, né, em níveis absurdos. Isso, de fato, chega, digamos, a 150% ao ano, a 200% ao ano, a 220% ao ano. Né? Então, de fato, é uma das operações mais caras hoje que existe no mercado para que você possa financiar a sua necessidade de caixa. Né? E esse motivo dessas taxas serem elevadas é que esse tipo de operação traz uma inadimplência mais elevadas ali para os bancos, ou seja, o risco de crédito nessa operação de cheque especial é um dos mais elevados para os bancos, né? E, logicamente, eles acabam operando com uma taxa de juros muito mais elevadas que as outras alternativas para que possa compensar esse risco de crédito. Né? Então, sim, as taxas hoje no cheque especial elas estão oscilando
de 150% ou a 180%, 200% ao ano, o que equivale a uma taxa de 7,99 a 10,99 ao mês, aproximadamente. Existem bancos até que cobram mais caro um pouquinho do cheque especial, chegam a 11,99, 12,99% ao mês. É um absurdo, isso é muito, muito caro. E isso tudo porque a pessoa não passa, né, por uma avaliação antes, não é isso, Wagner? Sim, sim, até que passa, Ana Paula, mas é um risco de crédito mais elevado em função da ausência de garantias ali do lado do banco, né? Exemplo, eu estou com uma conta corrente, faço a minha movimentação normal, mas o banco abre essa linha de crédito, né, isento de garantias. É diferente um pouco quando eu faço financiamento de uma casa, financiamento de um carro, ou seja, existe um bem em garantia. Se eu ficar inadimplente com o banco, ou seja, não fazer o pagamento do que eu devo mensalmente, existe a possibilidade do banco executar, entrar com uma ação judicial para que faça esse arresto, ou seja, para que me tome esses bens que foram dados em garantia. É diferente do cheque especial, ali não existe garantia, né? É basicamente a minha capacidade de pagamento, e isso tem um preço, né? Decorrente disso que os bancos operam com uma taxa de juros exorbitantes, muito cara. Em caso de uma emergência, né, que a pessoa não está esperando, aconteceu um imprevisto, vale a pena usar o cheque especial? Ou ainda assim os especialistas recomendam não arriscar? Só em último caso, ou seja, só se for em caso de extrema, extrema necessidade. Aqui do nosso lado não aconselhamos o uso, porque essa é uma taxa de juros que vai aumentar cada vez mais a tua dívida. Equivale dizer que se eu faço uma dívida, utilizo o meu cheque especial no valor de R$ 1.000 hoje, exemplo, equivale dizer que se eu não conseguir liquidar isso rapidamente, deixar essa dívida ali com o banco, né, isso pode me custar 2 vezes mais, né? Então, de fato, é uma dívida extremamente cara e uma armadilha muito, muito grande. Então, é melhor não usar, só em caso de extrema necessidade, se realmente não tiver outro jeito, né? Aí sim utiliza o cheque especial, mas não faça isso, só em extrema, extrema necessidade. Nesse caso, Wagner, qual seria o prazo para a pessoa pagar o cheque especial? Tem alguns dias que o banco concede? Como que isso funciona na prática? Não existe uma data, ou seja, um prazo específico, né? O banco ele estabelece esse limite de crédito, né, e ele deixa esse espaço para que você possa utilizar mais ainda caso haja sobra de limite, mas ele não especifica uma data final de pagamento. Você vai utilizando, ele vai acumulando este saldo, né, e quando você chega digamos, ali no limite máximo de crédito estipulado pelo banco, existe a possibilidade de que ele faça o corte desse limite, ou seja, não vai te dar um crédito adicional e ele passa a fazer uma cobrança judicial, mesmo extrajudicial, em cima desse saldo devedor, caso, né, essa pessoa não tenha feito esse pagamento integral. Então, não existe uma data específica para que seja feito o pagamento. É diferente de outras linhas de crédito. Exemplo, faço financiamento de um carro, ok, existe uma data, um prazo específico. Vou financiar o meu carro porque nesse prazo de 12 meses ou 24 meses, exemplo. Então, existe uma data específica e o banco ele faz a cobrança mensalmente disso. Mas o cheque especial, não existe uma data de vencimento especificamente. Agora, Wagner, acho que uma questão muito importante, que as pessoas que estão em casa acompanhando vão querer saber muito isso, o que as pessoas devem fazer quando estão com dívidas no cheque especial? Quais são as principais dicas, né, para acabar com essa dívida, para se livrar aí desse problema aí do cheque especial? Sim, essa questão é ótima. Eu diria que um monte de pequenas coisas, mas é preciso, acima de tudo, ter uma consciência muito grande do quanto a pessoa está devendo, do quanto ela ganha, do quanto sobra de dinheiro por mês e o quanto que isso vai custar mensalmente para que ela possa liquidar essa dívida. Então, vamos lá, algumas dicas assim bastante importantes. Antes assim de tudo, faça um levantamento da sua situação financeira, ou seja, faça uma análise detalhada das finanças suas, ou seja,
liste as suas fontes de renda, ou seja, quanto que você está ganhando, o quanto que te entra de dinheiro mensalmente, né? E, logicamente, é preciso que você tenha uma lista muito clara de onde você gasta, ou seja, a relação das suas despesas mensais, né? E depois disso, dois, corte gastos desnecessários. Isso é extremamente importante para que se possa equilibrar as finanças. Isso é essencial. Veja onde que você está gastando e faça cortes, né? Exemplo, cancelamento de assinaturas não usadas, na verdade, seja de aplicativos, assinaturas de jornais, de revistas, ou seja, a conta de água que está muito elevada, de luz que está muito elevado, gastos supérfluos no dia a dia, ou seja, é preciso ter uma consciência muito forte e buscar oportunidades para cortar gastos. Isso é essencial. Uma vez que se fez isso, outra dica extremamente importante: faça um orçamento, ou seja, crie um orçamento. É que baseado no que eu ganho, eu já tenho esse levantamento de receitas, baseado no que eu estou gastando, onde eu estou gastando, e baseado nesses cortes de despesas que eu consigo fazer, já é necessário que veja isso ao longo do tempo. Faça uma projeção do que vai te sobrar de caixa ao longo desse ano e, se possível, do ano que vem. Assim você vai ter uma visibilidade de quanto dinheiro que vai te sobrar para que você possa começar, digamos, a fazer esse pagamento da sua dívida. E depois disso, uma coisa extremamente importante que muita gente não faz é: entre em contato com o banco e faça a negociação desse saldo devedor que você tem do cheque especial, né? E, logicamente, busque negociar uma taxa mais baixa com o banco, né? E, logicamente, diluir esse pagamento ao longo do tempo. Faça a renegociação dessa dívida tua para que caiba dentro do teu orçamento. Senão, não adianta, é um buraco sem fundo, não conseguirá sair desse buraco facilmente se não tiver esses cuidados. Wagner, você falou de renegociação